A empresa Ambipar, listada na B3 sob o código AMBP3, uma gigante da gestão ambiental e resposta a emergências, enfrenta um dos seus momentos mais críticos. Recentemente, a Ambipar confirmou o que muitos analistas já temiam. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial, um movimento que, segundo fontes próximas, a companhia tentou adiar ao máximo, mas que se tornou inevitável, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O choque para o mercado é imenso, e os números são ainda mais impressionantes. A Ambipar acumula hoje dívidas de aproximadamente 11 bilhões de reais. Sim, você ouviu certo, 11 bilhões. Este é um sinal claro de que, mesmo para empresas com uma fachada de sustentabilidade e um crescimento acelerado, a gestão financeira e a governança são pilares insubstituíveis. A recuperação judicial, como sabemos, é um processo longo e complexo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que, no Brasil, esses processos costumam levar entre 3 e 4 anos. Isso significa um período de grande incerteza para a Ambipar, seus credores e, claro, para seus investidores. Agora vamos entender a composição dessa dívida bilionária e quem são os principais impactados. Segundo informações do portal Brasil Journal, a maior parte dessa dívida está concentrada em bonds internacionais, ou seja, títulos de dívida emitidos no exterior. Além disso, a companhia tem 3 bilhões de reais em debêntures e 2 bilhões de reais em dívidas com bancos nacionais e estrangeiros. Entre as instituições financeiras mais expostas, o Santander figura como o maior credor, com um montante considerável de 663 milhões de reais. Na sequência, aparecem nomes de peso como o Banco do Brasil, com 352 milhões, o Banco do Nordeste, com 207 milhões, e o Deutsche Bank, com 188 milhões. Bradesco, Daicoval, Scania e Banco ABC Brasil também têm parcelas significativas nessa fatia. A notícia, como esperado, teve um impacto imediato e drástico na Bolsa de Valores. As ações da Ambipar, negociadas como AMBP3, despencaram 27% em um único pregão, renovando mínimas históricas e fechando o dia a apenas 42 centavos. Um cenário que reflete a apreensão do mercado e a desconfiança em relação ao futuro da empresa. Um gestor ouvido pelo Money Times não hesitou em classificar a decisão da Ambipar de entrar em recuperação judicial como um erro estratégico. Em sua visão, a empresa deveria ter optado por uma recuperação extrajudicial. O motivo? O risco iminente de perda de contratos e uma fragilização operacional que pode ser fatal. Ele aponta que a Ambipar, ao vender equipamentos e passar a alugá-los, se tornou mais vulnerável e facilmente substituível no mercado. Apesar da magnitude da dívida, a boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que o impacto sobre o sistema financeiro, de forma geral, deve ser limitado. A exposição dos bancos está pulverizada e a avaliação é que as instituições já possuem provisionamento suficiente para lidar com essa recuperação judicial, o que minimiza um risco sistêmico maior. Um dos pontos mais intrigantes dessa história é o sigilo em torno do relatório de caixa da Ambipar. A empresa apresentou à Justiça do Rio de Janeiro um documento confidencial de fluxo de caixa. Esse relatório, sob sigilo, revela que a companhia tinha 4,7 bilhões de reais em caixa no segundo trimestre. Desse total, cerca de 2 bilhões de reais estavam disponíveis para uso imediato. A questão do destino desse caixa já vinha sendo levantada por credores e até mesmo pela agência de classificação de risco S&P Global Ratings, que havia destacado o alto nível de endividamento da companhia. O relatório confidencial também indicava que a Ambipar possuía 616 milhões de reais em dívida de curto prazo, o que representa aproximadamente 5% do total, e 6 bilhões de reais em endividamento líquido. Projeções do UBS-BB para 2025 estimavam uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,2 vezes, um patamar já considerado elevado e preocupante. Mas o que exatamente foi o estopim para essa crise financeira se agravar a ponto de levar à recuperação judicial? A tensão ganhou força no dia 22 do mês passado,
quando os bonds da Ambipar, com vencimento em 2031, tiveram uma queda vertiginosa no mercado internacional. Pouco antes disso, a empresa havia anunciado sua 7ª emissão de debêntures, no valor de 3 bilhões de reais. Esse movimento acendeu um alerta vermelho no Deutsche Bank. O banco, baseando-se em um contrato, exigiu um aditivo de 35 milhões de dólares. Essa cobrança, embora pareça um valor menor diante dos bilhões em dívidas, poderia, na verdade, antecipar obrigações financeiras de até 10 bilhões de reais. Um verdadeiro efeito dominó que a Ambipar não conseguiria suportar. Sem alternativas, a empresa recorreu à justiça, alegando que o banco estava exigindo garantias além dos termos contratuais. Este foi o ponto de não retorno. A Ambipar, que já foi uma estrela do mercado ESG, agora se vê em uma fragilidade financeira alarmante. Nos últimos anos, a companhia construiu uma imagem de empresa global e sustentável, com um forte apelo nos critérios ambientais, sociais e de governança. Desde seu IPO em 2020, a empresa embarcou em uma agressiva estratégia de aquisições, comprando mais de 70 outras empresas. Parte dessas aquisições foi financiada com dívida, uma estratégia que agora se mostrou insustentável. Outro gestor, também ouvido pelo Money Times, foi ainda mais incisivo. A tese era boa, uma companhia ambiental com crescimento acelerado, mas a execução falhou. O endividamento explodiu, o caixa não acompanhou e a governança enfraqueceu. Segundo ele, a Ambipar perdeu os 3 pilares fundamentais de uma tese de investimento sólida: governança, operação e finanças. Ele completou que os controladores, embora centralizadores e ousados, demonstram pouca empatia com o mercado. E o resultado foi que o investidor percebeu isso e, naturalmente, abandonou a ação. Com dívidas bilionárias, contratos em risco e agora uma batalha judicial com credores, a Ambipar enfrenta, sem dúvida, um dos momentos mais críticos de sua história. O processo de recuperação judicial que se inicia não vai apenas definir o futuro da companhia. Ele também servirá como um termômetro e talvez um alerta para todo o mercado brasileiro sobre os desafios e as armadilhas de um crescimento acelerado e de uma dependência excessiva de dívida, mesmo para empresas com um perfil ESG atraente. Será o desfecho de uma das maiores apostas ESG do mercado brasileiro nos últimos anos. Este é um caso complexo e de grande repercussão, e continuaremos acompanhando de perto todos os seus desdobramentos. Agradecemos a sua audiência. Se este conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas análises.